Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Bernadette Olezuc, sou enfermeira, também terapeuta. E hoje a gente está aqui para falar sobre administração de medicamentos, aula número 2. Portanto, se você não viu a aula número 1, corre lá no canal, vou deixar o link ali embaixo. Assista a aula número 1, porque essa daí é a continuação. Muito bem, na aula número 1, que está ali embaixo o link, a gente falou sobre legislação e falamos também sobre erros cometidos, os mais comuns que nós cometemos na administração de medicação. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre vias de administração. E não iremos falar todas as vias, vai faltar ainda a via endovenosa. Por que a gente não vai falar todas? Porque vai ficar uma aula muito longa. Então, e como a via endovenosa é uma das mais que exige muito mais critérios na sua administração, eu vou fazer a aula número 3 só com a via endovenosa. Combinado? Vamos lá então? Quando a gente fala em administrar o medicamento, o que a gente quer dizer? Que nada mais é do que aplicar um fármaco no organismo de um indivíduo através do quê? Várias vias possíveis, de acordo com a proposta terapêutica. O que é a proposta terapêutica? De acordo com a prescrição médica. Muito bom. E quais são as principais vias? Oral, ocular, auricular, intradérmica, né, ou subcutânea, intramuscular e endovenosa. São as principais. A gente vai falar de algumas delas hoje. Bora lá. Primeira, via oral, que também pode ser via sublingual. Bernadette, mas qual a diferença se as duas coisas estão mostrando e vai na boca? Né? Muito bem. A primeira, via oral, significa o quê? Eu administrar o comprimido, as gotas, né, o líquido, o xarope para o paciente, ele vai deglutir via oral, deglutição. A principal diferença está onde? Na absorção desse fármaco. Via oral vai ser absorvida pelas vias gástricas. Eu já vou mostrar para ficar mais fácil para você. E a via sublingual vai ser absorvida pelos vasos embaixo da nossa língua, ok? E é fundamental o que nesse processo? Primeiro, se é via oral, orientar o paciente quanto ao quê? Que deve deglutir todos os comprimidos. Se é um paciente mais idoso, se é um paciente que tem algum transtorno mental, é importante a gente certificar se este indivíduo verdadeiramente deglutiu este comprimido. É muito comum no paciente idoso, como ele perde a sensibilidade da mucosa oral, ele não percebe que ele não engoliu. E a gente passa batido. Quando vai ver, o comprimido está na cama. E aí a gente fica, nossa, mas como que o senhor não viu, que o senhor não engoliu? Na realidade, ele não percebeu que estava, que ficou grudada na mucosa, porque a sensibilidade está diminuída. Por isso a importância da gente certificar se realmente o paciente deglutiu. E outro detalhe importante, principalmente no caso do idoso e criança, é um comprimido por vez. Não queira fazer 10 comprimidos no mesmo copinho, porque não vai se afogar. Né? Imagina você com 10. Você não engole 10 comprimidos de uma vez. Por que o paciente tem que engolir? Né? Então, é um por vez. Seja empático nesse momento. Se coloque no lugar do seu paciente. Em relação à via sublingual, quais são as orientações primordiais? Pedir para que o paciente realmente mantenha o comprimido embaixo da língua até dissolver. Isso é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente faz todo um sacrifício para colocar embaixo da língua e o paciente faz a deglutição e pronto. E a função do comprimido, que era ser absorvido pela via sublingual, não vai acontecer. Por isso a importância da gente pedir
orientar esse nosso paciente para que ele mantenha o comprimido, a drágia, né, embaixo da língua, ok? Em relação à via oral, eu já comentei, né? Toda a medicação ela vai ser administrada através do quê? Deglutição ou ainda colocação na sonda, né? Que também é uma forma de administrar. Mas, na verdade, não é via oral, daí é via sonda. Realmente, é via sonda. Mas, se o médico prescreve via oral e o paciente está com sonda, eu não vou administrar? Não, né, gente? Vou administrar normal. Vou administrar, vou diluir, vou fazer via sonda nasogástrica ou nasointeral. Para o preparo dessa medicação, o que é importante, gente? A técnica limpa. O que é uma técnica limpa? Lavagem das mãos, lavagem da... vamos fazer uma aula de lavagem das mãos, vai ser legal, né? Lavagem das mãos, dispensa a técnica estéreo. Eu gosto sempre, e quando eu dou aula para os meus alunos, eu sempre falo, momento de preparar a medicação não é momento da gente ficar de papo, né? Porque quando a gente fala, agora eu tô amando, né? Vejam que tudo aquilo que vem de uma forma negativa, ela é positiva. A pandemia trouxe algo que deveria ser para nós profissionais, principalmente no nosso ambiente de trabalho, e principalmente para nós que estamos preparando a medicação, e não conseguimos ficar quietos, trouxe a questão do uso da máscara. A máscara protege das gotículas. Enquanto a gente faz, né? A gente está jogando gotículas e a gente contamina. Técnica limpa significa o quê? Não ter gotículas. Então, lavar as mãos, não ter gotículas. Fazer a asepsia da bancada, a asepsia da bandeja e não ficar falando, né? Dispensa a técnica estéreo. A gente vai ver o que é a técnica estéreo mais para frente. Por quê? Porque a nossa boca não é estéreo, certo? Lembra que eu falei da absorção? Vejam só, a absorção da medicação via oral, ela acontece no estômago e no intestino delgado. Obviamente que a medicação sublingual, ela é diferente. Lembra que eu falei? Ela vai ser absorvida pela circulação, pelos vasos de circulação que a gente tem embaixo da nossa língua, tá? E já a medicação oral, a principal absorção já começa na boca, beleza? Vai para o estômago e intestino delgado. Qual que eu não consigo mostrar, gente? Aqui eu sou meio devagar nesse negócio aqui, mas intestino delgado não é o intestino grosso, é o intestino mais fino. Talvez a maior quantidade de intestino que a gente tem. O que é administrar, preparar medicamentos? Quais são esses medicamentos que a gente administra via oral? Pílulas, comprimidos, drágeas, cápsulas, pastilhas, soluções, geleias, alguns pós, né? Sal de fruta, por exemplo, quando a gente toma em casa. Né? Nada mais é do que um pó que você vai diluir e vai tomar. Tem outros, né? Mas eu lembrei desse agora. Via ocular. Olho, né? Quem me conhece há mais tempo fala que eu gosto muito do papo zoinho no zoinho. Então, eu estou sofrendo com esse processo de pandemia e ter que fazer tudo virtual. Mas eu estou tendo a certeza de que eu estou olhando nos seus olhos, tá? Zoinho no zoinho. Muito bem. O que é a medicação? Administração da medicação via ocular. É aplicar o medicamento nos olhos. E esse medicamento pode ser colírio ou pomada. De novo, o que eu preciso fazer? Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Fundamental, gente. Um cuidado que a gente tem que ter é de não colocar o nosso dedo, a nossa mão, dentro do olho. Eu achei essas duas imagens incríveis. Olha só. Sempre pede para o paciente, no momento de você pingar o colírio, por exemplo, para ele olhar para cima, não para a ponta do frasco. Outro detalhe importante: esse movimento, gente, faz com que você não encoste em hipótese alguma, seja a pomada ou o colírio. Se você observar,
deve lembrar da anatomia, mas você vai lá diante do espelho e olha embaixo aqui, ó. Você tem vários microvasos. E a absorção dessa medicação vai acontecer ali. Por isso é importante a gente colocar ali. A pomada, a gente abre um pouco mais e coloca a pomada numa quantidade que preencha, tá? Por quê? Porque se a gente colocar em cima, vai sair para fora na hora que o paciente piscar. E quando a gente coloca ali, ele mantém a medicação e começa a absorção, tá? Fundamental não encostar a ponta do frasco de colírios ou a ponta do frasco de pomada. Por quê? Contamina. Mas, Bernadette, a pomada é do mesmo paciente. Não importa, você vai contaminar o produto que está dentro. Então, importantíssimo isso. Mesmo em casa, quando você vai aplicar para um familiar, evita ao máximo encostar a ponta do frasco. Aliás, evita encostar, tá? Isso é bem importante. Para que serve a medicação? Primeiro, para acelerar a cicatrização, então, no caso de uma cirurgia, para combater infecções, né, das mais diversas. Por exemplo, uma conjuntivite, você vai usar anti-inflamatórios, antibióticos em forma de colírios e pomadas e vai diminuir essa infecção. Para lubrificar os olhos, tem muitos pacientes que têm dificuldade de produção de lágrimas. Então, você vai usar para lubrificar os olhos. Também para dilatar as pupilas, né? Eu ia perguntar aqui, acabei esquecendo, mas o que quer dizer, né? Um olho, uma pupila dilatada e a outra não. É que em uma delas foi utilizado colírio para dilatação de pupila. Para que se dilata a pupila, Bernadette? Para, por exemplo, fazer um exame de fundo de olho, para fazer um procedimento, muitas vezes, interno, né, via microscópio, precisa da dilatação de pupila. Muito bem. E aí a gente vai para audição. Aparelho auditivo. Administração de medicação via auricular. Nada mais é do que administrar o medicamento no canal auditivo. E como que a gente faz isso? Uma forma, gente, é a gente sempre vai posicionar a cabeça do paciente, lateralizar, né? E vai tracionar levemente, sem arrancar a orelha do paciente, coitado, vai abrir o canal e aí você vai pingar. De novo, evitando de encostar o frasco no ouvido ou na parede auricular, ok? E importante, gente, pedir para o paciente manter um pouco a cabeça lateralizada, porque isso vai fazer com que a medicação realmente penetre e seja absorvida pelos microvasos do aparelho auditivo. Ok? Alguns profissionais, alguns professores orientam para se colocar uma bola de algodão. Eu, particularmente, não acho necessário. Acho até um risco, principalmente no idoso e na criança. Então, eu prefiro contar uma linda história, por exemplo, para uma criança e pedir para que ela fique uns 5 ou 10 minutinhos, né, no colo da mãe, com o ouvido abaixado, porque isso vai fazer com que a medicação seja absorvida o suficiente e não precise necessário colocar nada, tá? Porque na realidade o nosso aparelho auditivo é muito sensível também, então temos que tomar cuidado com isso. E quais os cuidados na administração desta medicação? O principal cuidado, gente, é lavar as mãos. Aqui no caso a profissional está usando luva. Se você lavar as mãos logo na sequência da administração, não há necessidade, tá? Não adianta, gente. O maior, vamos dizer, o maior instrumento de precaução de infecção hospitalar é o quê? Lavagem das mãos. Lavagem das mãos. Lavagem das mãos. A gente vai fazer uma aula sobre isso ainda. Vocês vão ver. Vai ser bem top. Daí, nós temos a administração de medicação subcutânea e intradérmica. Olhem bem a diferença. A diferença básica está onde? No ângulo da agulha. Lembrando que a subcutânea pode ser ângulo de 45 e ângulo de 90 graus. A intradérmica é ângulo de 15 graus.
é muito leve, não é isso aqui. Ela é leve, né? Então, se é 15 graus, esse ângulo, o que que é o ângulo? É entre, é o, entre a pele do paciente e a agulha. Quantos graus tem? Então, no caso da intradérmica, é 15 graus. A intradérmica, olhem bem a descrição ali. A intradérmica pega na derme, bem superficial. Já a subcutânea pega o tecido subcutâneo, não pega o músculo, tá? É, quais os cuidados que nós temos que ter? É, nesse. Ah, e aqui um detalhe bem importante. Se eu vou fazer 90 graus, gente, é bem importante a gente fazer a aspiração. Por quê? Porque eventualmente eu acabei introduzindo a agulha além do que deveria, vai para onde? Para o músculo. O que que tem no músculo? Vaso, né? Então eu vou ter que tracionar um pouquinho essa agulha, caso isso aconteça. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim. Quais são os cuidados na administração dessa medicação? Aí eu preciso usar a técnica estéreo, que é diferente disso aqui, gente. Que a técnica não precisa ser estéreo. Eu preciso de uma técnica limpa. Quando a gente vai para a administração de medicação subcutânea, intradérmica, intramuscular, endovenosa, técnica estéreo. A gente vai fazer uma aula também só sobre cada técnica de preparo de medicação. Gente, eu sou professora e eu dou aula pondo a mão na massa, mostrando, pegando. Então, vai ser um desafio bem grande para mim fazer a aula online e mostrar tudo isso para vocês, mas eu vou me esforçar e vou fazer o meu melhor. Muito bem. O que é a técnica estéreo? Além da lavagem das mãos, é o cuidado para não contaminar nem a agulha, nem a seringa, nem a ampola, ok? Acho que basicamente, e além disso, a asepsia da pele na hora da administração dessa medicação. A medicação intramuscular, olhem que essa imagem já mostra a intramuscular aqui, ó, da direita para a esquerda, a última intramuscular. É a técnica de 90 graus. Então, eu tenho a primeira intradérmica de 15, a subcutânea, que pode ser de 90 ou 45, e eu tenho a intramuscular de 90 graus, tá? Que vai pegar o quê? Vai ultrapassar a derme, o tecido subcutâneo, e vai ser administrado lá no músculo, tá? Quais são os músculos que nós escolhemos para a administração da medicação? Quais são os músculos de eleição? Né? Os principais músculos de eleição. O grande glúteo, que pode ser o glúteo médio e o vasto lateral da coxa, tá? Os dois ficam muito próximos, então é muito fácil de vou fazer no vasto lateral da coxa e acabo fazendo no glúteo médio, tá? Vou ensinar também a acertar certinho o posicionamento onde vai ser feita a medicação. O músculo vasto lateral da coxa, ó, o lateral, ó, tá vendo? Na imagem mais à direita, é o local também de administração. É importante a gente pegar ele bem centralizado, para não pegar muito lateralizado, nem muito embaixo, porque se a gente pegar ele muito embaixo, a gente pode fazer uma lesão de tendão também, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Já o músculo bíceps, que é esse músculo fortão aqui, a gente somente utiliza para vacinação. A gente evita fazer medicação intramuscular, medicações, por exemplo, sei lá, nossa, fugiu agora o nome de uma medicação intramuscular, mas a gente evita. Por quê? Porque ele não é um músculo mais robusto, ele é um músculo que tem uma certa limitância, principalmente se o paciente mais caquético, o paciente mais emagrecido, a gente evita ao máximo usar ele, tá? A gente utiliza mais o glúteo mesmo, para medicação intramuscular, tá? Gente, hoje era isso, tá? Se você tiver dúvida,
Deixa ali nos comentários do vídeo, curta, compartilha se fez sentido para você, tá bom? Na próxima aula, aula número 3, a gente vai falar sobre medicação endovenosa e vai começar a parte de segurança do paciente, tá? Isso a princípio. A gente vai ver no decorrer das aulas como que vai andar, ok? Um grande abraço e fiquem com o meu melhor e até a próxima aula.